Você já refletiu sobre como a Bíblia, com suas histórias e mistérios, carrega questões que, embora pareçam simples, revelam verdades profundas? Um exemplo disso é a pergunta central: quem morreu primeiro, Adão ou Eva? À primeira vista, essa questão pode parecer apenas uma curiosidade histórica ou teológica, mas esconde reflexões que vão muito além do óbvio. Ao explorarmos essa pergunta, somos levados a um mergulho em temas fundamentais da fé cristã, como o impacto do pecado na humanidade, o significado da mortalidade e o plano de Deus para a redenção. Cada detalhe dessa narrativa bíblica aponta para lições que transcendem o tempo, conectando os primeiros humanos à nossa própria existência. Mais do que uma questão de cronologia, essa investigação nos desafia a olhar para a história de Adão e Eva sob uma nova perspectiva. Trata-se de compreender não apenas quem morreu primeiro, mas o que essa ordem revela sobre os papéis que desempenharam, sobre o propósito divino e, sobretudo, sobre o significado da vida à luz da criação e da queda. Essa introdução nos prepara para uma jornada profunda, mostrando que a história de Adão e Eva não é apenas um relato do passado, mas um reflexo da condição humana. A pergunta inicial, portanto, torna-se um convite para explorar as verdades eternas que ainda hoje moldam nossa compreensão de propósito e mortalidade. A morte de Adão e Eva, registrada e implícita nas Escrituras, carrega uma profundidade teológica que transcende a mera curiosidade histórica. Desde o momento da queda no Éden, a mortalidade foi estabelecida como uma consequência direta do pecado. Em Gênesis 3,19, Deus declara: "Porquanto és pó e ao pó tornarás", enfatizando a realidade inevitável da finitude humana. Essa sentença proferida a Adão e Eva não foi apenas um juízo, mas um marco universal que define a condição de todos os seus descendentes. Adão e Eva não apenas enfrentaram a morte física, mas também experimentaram a morte espiritual, uma separação de Deus que repercutiu em toda a humanidade. Essa desconexão entre o Criador e a criação tornou-se o cerne da experiência humana, moldando nossa compreensão sobre o pecado, o sofrimento e a necessidade de redenção. Assim, a morte deles não é vista apenas como o encerramento de suas vidas, mas como o início de um ciclo de mortalidade que nos convida a refletir sobre nosso propósito terreno. O contexto teológico também destaca o simbolismo de suas vidas e mortes. Adão, criado do pó, representa a humanidade em sua relação direta com a terra, uma conexão que se torna um lembrete constante da fragilidade da existência. Eva, como mãe de todos os viventes, simboliza a continuidade da vida, mesmo em meio à mortalidade. Essa dualidade entre criação e queda, vida e morte, aponta para a complexidade do plano divino, onde a mortalidade não é apenas uma punição, mas também uma oportunidade para a restauração. Ao refletirmos sobre a morte de Adão e Eva, percebemos que o registro bíblico vai além da cronologia e dos detalhes específicos. Ele nos conduz a uma meditação sobre nossa própria existência. A mortalidade é apresentada como uma realidade inevitável, mas também como um lembrete da promessa de redenção. Em meio à sentença de morte, há a esperança de um plano maior, que culminaria na vitória sobre a morte através de Cristo, o último Adão. Adão e Eva são figuras carregadas de simbolismo profundo na narrativa bíblica. Adão, criado do pó da terra e animado pelo sopro divino, Gênesis 2:7, representa a conexão direta entre a criação e o Criador. Seu nome, derivado de Adamá, terra, reflete essa relação intrínseca, onde a terra é tanto sua origem quanto seu destino. Ele simboliza a humanidade em sua ligação com o trabalho, o sustento e a mortalidade. Após a queda, o ciclo de "do pó vieste e ao pó retornarás" torna-se um lembrete constante da fragilidade e transitoriedade da vida. Eva, por sua vez,
traz consigo o simbolismo da continuidade e da vida. Criada a partir de Adão, ela é apresentada como osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23, destacando a interdependência e a comunhão humanas. Ao ser chamada de mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20, Eva personifica a capacidade de perpetuar a humanidade, mesmo sob a sombra da mortalidade. Seu papel transcende o físico, apontando para a esperança de redenção e o propósito divino de restaurar a criação. Juntos, Adão e Eva refletem a dinâmica entre começo e continuidade, responsabilidade e relacionamento. Adão, como o primeiro homem, carrega o peso da responsabilidade pela criação, enquanto Eva, como a primeira mulher, simboliza a perpetuação da vida e a promessa de que a história não termina na queda. Essa complementaridade ressalta os propósitos distintos, mas igualmente importantes, que ambos desempenham na narrativa divina. Além disso, suas vidas e escolhas representam dilemas humanos universais. A obediência, a tentação e a redenção presentes em sua história ecoam na vida de todos nós. Suas jornadas revelam que, mesmo diante da queda, Deus traçou um plano para resgatar e redimir a humanidade. Assim, Adão e Eva não são apenas figuras históricas, mas arquétipos que refletem nossa própria condição e nos apontam para a promessa de um relacionamento restaurado com Deus. A ausência de detalhes sobre a morte de Eva nas Escrituras é uma das lacunas mais intrigantes da narrativa bíblica. Enquanto a morte de Adão é claramente registrada em Gênesis 5:5, com a informação de que ele viveu 930 anos, nada semelhante é dito sobre Eva. Essa omissão gera diversas perguntas. Seria uma escolha intencional para destacar o papel de Adão? Ou poderia haver um propósito mais profundo nesse silêncio, nos convidando a buscar significados além do que está explicitamente escrito? Uma possibilidade é que o silêncio sobre a morte de Eva enfatize seu papel simbólico e profético na narrativa bíblica. Como mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20, sua contribuição transcende a mortalidade. Em Gênesis 3:15, a promessa divina de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente aponta para o papel central de Eva na história da redenção. Esse foco em sua relevância espiritual, em vez de nos detalhes de sua morte, pode ser um recurso literário intencional para destacar sua conexão com a promessa messiânica. Culturalmente, a ausência de informações sobre a morte de Eva também pode refletir a prática comum nas genealogias bíblicas que priorizavam a linhagem masculina. Gênesis 5, por exemplo, registra a genealogia de Sete, o filho de Adão e Eva, com foco exclusivo nos homens. Esse padrão cultural pode explicar a ausência de Eva na genealogia, mas não diminui sua importância teológica e simbólica dentro da narrativa maior. Além disso, o silêncio bíblico sobre Eva contrasta com tradições apócrifas e relatos judaicos, como o livro dos Jubileus, que sugerem que Eva teria morrido 6 anos após Adão. Embora esses textos não sejam canônicos, eles mostram o anseio humano de preencher as lacunas deixadas pela narrativa bíblica. Esse contraste entre a clareza sobre Adão e o silêncio sobre Eva nos convida a refletir sobre as razões teológicas por trás dessa escolha. Por fim, o silêncio sobre a morte de Eva pode ser um convite para focarmos não no fim de sua vida, mas no impacto duradouro de sua história. Eva simboliza a continuidade e a esperança, apontando para algo maior do que sua mortalidade. Assim, sua ausência de registro direto reforça a ideia de que a narrativa bíblica está mais preocupada em comunicar verdades espirituais e eternas do que em oferecer um relato detalhado dos eventos históricos. Essa lacuna, portanto, não é apenas uma ausência, mas uma oportunidade para explorar o papel único de Eva no plano divino de redenção.
Além do relato bíblico, fontes externas, como tradições judaicas e textos apócrifos, oferecem pistas intrigantes sobre a morte de Eva e o papel de Adão e Eva na narrativa da criação. Um exemplo significativo é o Livro dos Jubileus, uma obra não canônica que sugere que Eva teria morrido 6 anos após Adão. Embora esse detalhe não esteja presente no texto bíblico, ele reflete o esforço das gerações posteriores em preencher as lacunas deixadas pelas Escrituras e compreender melhor a história dos primeiros humanos. Essas tradições também oferecem relatos fascinantes sobre o local de sepultamento de Adão e Eva. Algumas fontes judaicas e islâmicas sugerem que ambos foram enterrados na caverna de Macpela, em Hebrom, o mesmo local onde Abraão e outros patriarcas foram sepultados. Embora essa ideia não esteja registrada na Bíblia, ela ilustra como tradições orais e culturais tentaram preservar a memória dos primeiros humanos, vinculando-os a lugares sagrados da história bíblica. A interpretação rabínica e midrášica também lança luz sobre a morte de Adão e Eva. Algumas histórias sugerem que Adão foi sepultado pelo próprio Deus, um ato que simboliza dignidade e cuidado divino mesmo na morte. Essa ênfase na misericórdia de Deus reforça a ideia de que, apesar das consequências do pecado, ele continua a oferecer graça e redenção. Além disso, descobertas arqueológicas no Antigo Oriente Médio ajudam a contextualizar práticas culturais e funerárias da época. Em civilizações como a Mesopotâmica, por exemplo, havia distinções claras entre os túmulos masculinos e femininos, muitas vezes refletindo uma ênfase cultural nos homens como figuras de liderança. Esse pano de fundo pode explicar o foco bíblico na morte de Adão em detrimento da de Eva, mas também nos lembra que a Bíblia transcende essas práticas culturais ao destacar verdades teológicas mais amplas. Essas fontes externas não apenas enriquecem nossa compreensão histórica, mas também nos ajudam a explorar o significado simbólico e espiritual das narrativas bíblicas. Enquanto o texto inspirado prioriza verdades eternas, as tradições e relatos adicionais oferecem perspectivas complementares que nos convidam a aprofundar nossa reflexão sobre o papel de Adão e Eva na história da criação, da queda e da redenção. A narrativa da queda, em Gênesis 3, é um dos eventos mais emblemáticos e teologicamente significativos da Bíblia. Ela marca o momento em que o pecado entra no mundo, trazendo consigo a separação entre Deus e a humanidade. O mandamento de Deus, dado a Adão em Gênesis 2, 16, 17, foi claro: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Ao desobedecer a esse comando, Adão e Eva não apenas romperam a ordem divina, mas também trouxeram a morte física e espiritual como consequência universal. A desobediência de Adão e Eva não foi apenas um ato isolado, mas um evento que moldou toda a humanidade. Romanos 5,12 afirma: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo conecta a queda de Adão e Eva ao estado decaído de toda a humanidade, destacando que o pecado original não é apenas um erro histórico, mas uma realidade que permeia nossa existência. Apesar da gravidade do pecado, a narrativa bíblica não deixa de oferecer um vislumbre de esperança. Em Gênesis 3,15, Deus promete: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo, conhecido como o proto-evangelho, é o primeiro anúncio da redenção que viria através de Cristo. Ele aponta para a vitória final sobre o pecado e a serpente, que seria alcançada pela semente da mulher.
A teologia da queda também aborda as consequências específicas para Adão e Eva. Para Eva, a dor no parto seria multiplicada, simbolizando o sofrimento que acompanha a continuação da vida. Para Adão, a terra foi amaldiçoada, tornando o trabalho uma tarefa árdua e constante. Ambos enfrentaram um mundo transformado pela desobediência, onde a mortalidade se tornou uma realidade inescapável. Gênesis 3:19 resume essa nova condição humana. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. No entanto, a história da queda não termina no desespero. O tema da redenção é introduzido como um contraponto à sentença de morte. Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas Deus, em sua misericórdia, lhes providenciou vestes de pele para cobrir sua nudez, um ato que simboliza sua contínua provisão e cuidado. Esse gesto prenuncia o sacrifício de Cristo, que viria a cobrir os pecados da humanidade de forma definitiva. Assim, a teologia da queda e redenção não apenas explica a origem do pecado e da morte, mas também aponta para a promessa de restauração. Adão e Eva, como representantes da humanidade, nos mostram que, embora a desobediência traga consequências devastadoras, Deus oferece graça e um caminho de volta à comunhão com Ele. A narrativa da queda é, portanto, tanto um lembrete de nossa fragilidade, quanto uma proclamação da esperança eterna que encontramos em Cristo. O impacto do pecado de Adão e Eva é profundo e abrangente, influenciando todos os aspectos da existência humana. Em Gênesis 3, a desobediência do casal ao comer do fruto proibido trouxe consequências imediatas e duradouras. A entrada do pecado no mundo não apenas introduziu a morte física, mas também a morte espiritual, uma separação entre Deus e a humanidade. Esse rompimento quebrou a harmonia original do Éden, afetando não apenas os indivíduos, mas toda a criação. Uma das marcas mais evidentes do impacto do pecado está nas maldições específicas que Deus pronunciou. Para Eva, a dor no parto seria multiplicada, tornando o processo de dar vida um lembrete constante das consequências do pecado. Gênesis 3:16. Além disso, sua relação com Adão seria marcada por tensão, exemplificando como o pecado corrompe até mesmo os relacionamentos mais próximos. Para Adão, o trabalho, antes uma tarefa prazerosa, tornou-se árduo e desgastante. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. A terra, antes generosa, agora resistiria ao esforço humano, simbolizando a luta contínua da humanidade contra um mundo decaído. O impacto do pecado também se estendeu às gerações futuras. Em Romanos 5:12, Paulo explica: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo conecta a desobediência de Adão e Eva ao estado de queda de toda a humanidade. O pecado original não é apenas um evento histórico, mas uma condição que afeta cada ser humano, resultando em sofrimento, morte e separação de Deus. Apesar dessas consequências devastadoras, a narrativa bíblica também introduz a redenção como a resposta divina ao pecado. Em Gênesis 3:15, encontramos a promessa de redenção através da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Esse primeiro vislumbre de esperança aponta para Cristo, que, como o último Adão, veio para desfazer os efeitos do pecado e restaurar a comunhão com Deus. Enquanto o pecado trouxe a morte, a graça trouxe a vida, oferecendo a todos a oportunidade de reconciliação com o Criador. A redenção não apenas restaura a relação entre Deus e a humanidade, mas também transforma a maneira como enfrentamos o impacto do pecado. A dor, o sofrimento e a morte, embora inevitáveis, agora podem ser vistos à luz da promessa de vida eterna.
Como Paulo declara em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa promessa redefine o destino humano, oferecendo um caminho de esperança e renovação. Assim, o impacto do pecado e da redenção vai além de Adão e Eva. Ele nos convida a reconhecer nossa própria fragilidade e a necessidade de um Salvador. Ao mesmo tempo, aponta para a obra redentora de Cristo, que transforma a tragédia da queda em uma oportunidade para a graça e a restauração. A história de Adão e Eva, portanto, não é apenas um relato de perda, mas também um testemunho do poder de Deus em resgatar e renovar todas as coisas. A vida de Adão, o primeiro homem criado por Deus, carrega um simbolismo profundo e um impacto duradouro. Ele foi formado do pó da terra e recebeu o sopro divino, tornando-se uma alma vivente. Gênesis 2:7. Como o primeiro ser humano, Adão foi colocado no jardim do Éden com um propósito claro: cultivar e guardar a criação. Gênesis 2:15. Sua vida antes da queda reflete a harmonia entre o Criador, a criação e a humanidade, um estado que seria drasticamente alterado após sua desobediência. Com a queda, Adão enfrentou as consequências do pecado, que incluíram a maldição da terra. Seu trabalho, que antes era prazeroso e produtivo, tornou-se uma tarefa árdua. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Gênesis 3:19. Essa maldição não apenas afetou Adão, mas também toda a criação, simbolizando o impacto universal do pecado. Cada gota de suor derramada no trabalho tornou-se um lembrete da ruptura entre o homem e Deus. Adão viveu uma vida longa, registrada como 930 anos. Gênesis 5:5. Um período extraordinário que reflete o início da humanidade em uma era de longevidade. Durante esses séculos, ele testemunhou o crescimento de seus descendentes e viu o impacto de sua escolha no Éden se desdobrar em sua família e no mundo ao seu redor. O assassinato de Abel por Caim, seu próprio filho, foi um golpe devastador, mostrando a ele a profundidade do pecado e suas consequências trágicas na humanidade. A morte de Adão, registrada em Gênesis 5:5, marca o cumprimento da sentença divina: porquanto és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Embora sua morte seja um evento inevitável, ela também é um marco teológico. Adão, como o primeiro homem, inaugura não apenas a vida humana, mas também o ciclo de mortalidade que afeta todas as gerações subsequentes. Esse registro bíblico, repetido na genealogia de Gênesis 5 com a frase "e morreu", enfatiza a universalidade da morte como consequência do pecado. Teologicamente, a vida e a morte de Adão têm um significado que vai além de sua existência individual. Ele é frequentemente visto como o representante da humanidade em sua queda, mas também como um tipo de Cristo, o último Adão, que veio para redimir o que foi perdido. 1 Coríntios 15:45. Enquanto Adão trouxe o pecado e a morte, Cristo trouxe graça e vida eterna, oferecendo uma solução para o problema introduzido no Éden. A vida de Adão, embora longa, foi marcada por desafios profundos e pela consciência constante do que foi perdido. Sua morte serve como um lembrete do impacto do pecado, mas também como um ponto de partida para o plano redentor de Deus. Adão não é apenas uma figura do passado, mas um símbolo da condição humana, da necessidade de redenção e da esperança de restauração que encontramos em Cristo. Eva, como a primeira mulher, desempenha um papel crucial na narrativa bíblica e na história da salvação. Criada a partir de Adão, ela é descrita como osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23, destacando a interdependência entre homem e mulher. Seu nome, que significa mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20, reflete seu papel central como a fonte da continuidade da humanidade.
Eva não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo de vida, maternidade e esperança. Apesar de sua queda ao ser enganada pela serpente, Eva é o ponto de partida para a promessa de redenção. Em Gênesis 3:15, Deus declara que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, anunciando a vitória final sobre o pecado e Satanás. Essa promessa é amplamente reconhecida como o primeiro vislumbre da redenção futura, apontando para Cristo, que viria como o Salvador da humanidade. Eva, portanto, ocupa um lugar profético na história da salvação, simbolizando tanto a queda quanto a esperança de restauração. Culturalmente, Eva representa a conexão com a continuidade da vida. Mesmo após a queda, sua função como mãe de todos os viventes reafirma a promessa de que a história não terminaria no Éden. Essa continuidade é ressaltada por seu papel na linhagem que levaria ao Messias. Embora as genealogias bíblicas frequentemente enfatizem os homens, é significativo que a semente da mulher seja destacada como um instrumento divino para derrotar o mal, elevando a importância de Eva na narrativa redentora. Teologicamente, Eva é frequentemente associada à nova Eva, Maria, a mãe de Jesus. Assim como Eva foi a mãe de todos os viventes, Maria é vista como a mãe do Salvador, aquele que traria vida eterna. Essa conexão destaca a importância das mulheres na história da salvação, mostrando que Deus escolheu trabalhar através delas para cumprir seu plano redentor. O papel de Eva transcende sua mortalidade, apontando para a vitória final sobre o pecado através de sua descendência. Por fim, o silêncio bíblico sobre a morte de Eva pode reforçar seu simbolismo espiritual. Enquanto a morte de Adão é claramente registrada, Eva permanece como um mistério, talvez para destacar sua conexão com a promessa divina de redenção. Sua vida nos lembra que, mesmo em meio ao fracasso humano, Deus oferece esperança e um plano maior. Eva não é apenas um personagem histórico, mas uma figura que reflete a complexidade da humanidade e a certeza da graça divina. Seu legado permanece vivo, tanto na continuidade da humanidade quanto na promessa cumprida em Cristo. O contexto cultural e arqueológico da narrativa de Adão e Eva nos ajuda a compreender as influências da época em que as Escrituras foram registradas. A cultura do Antigo Oriente Médio, com suas práticas e crenças, moldou a forma como as histórias foram contadas e transmitidas. As genealogias, por exemplo, priorizavam a linhagem masculina, refletindo a estrutura patriarcal comum nas sociedades da época. Isso explica, em parte, por que a morte de Adão é registrada em Gênesis 5, enquanto a de Eva é deixada em silêncio. As práticas funerárias do Oriente Médio também oferecem insights importantes. Achados arqueológicos em locais como Ur e Mari revelam distinções claras entre túmulos masculinos e femininos, com os túmulos masculinos frequentemente mais elaborados, refletindo o papel público e de liderança dos homens na sociedade. Esses padrões culturais ajudam a contextualizar a ênfase nas figuras masculinas nas genealogias bíblicas, mas não diminuem o papel simbólico e espiritual de Eva na narrativa. Além disso, algumas tradições extra-bíblicas sugerem locais específicos de sepultamento para Adão e Eva. Relatos judaicos e islâmicos apontam para a caverna de Macpela, em Hebrom, como o local onde os primeiros humanos foram enterrados. Esse mesmo lugar é mencionado na Bíblia como o túmulo dos patriarcas Abraão, Sara, Isaque e Jacó. Embora essas tradições não sejam confirmadas pela narrativa bíblica, elas refletem a tentativa de conectar os primeiros humanos aos locais sagrados da história de Israel. Outro aspecto cultural importante é a visão antiga sobre mortalidade e eternidade. Enquanto muitas civilizações do Oriente Médio acreditavam em uma existência nebulosa após a morte, a Bíblia apresenta uma visão mais clara e focada na ressurreição e na promessa de restauração futura. Adão e Eva,
como primeiros seres humanos, simbolizam tanto a mortalidade da humanidade quanto a esperança de uma redenção que transcende a morte. Por fim, o pano de fundo cultural e arqueológico destaca como as escrituras utilizam elementos do contexto da época para comunicar verdades eternas. Dar-se ênfase nos homens nas genealogias reflete a prática cultural, mas a promessa de Gênesis 3:15, centrada na semente da mulher, subverte essa norma ao enfatizar o papel único de Eva na história da redenção. Assim, o contexto cultural enriquece nossa compreensão da narrativa, ao mesmo tempo em que nos lembra que o propósito divino ultrapassa as limitações culturais e históricas. A história de Adão e Eva continua a oferecer lições profundas e relevantes para os dias atuais. Apesar de ser uma narrativa antiga, ela reflete questões universais sobre a humanidade, como a luta entre obediência e tentação, o impacto das escolhas e a busca por redenção. Essas reflexões nos convidam a olhar para nossas próprias vidas, reconhecendo que, assim como Adão e Eva, somos chamados a viver com propósito, mesmo em meio às dificuldades e limitações da mortalidade. Uma das reflexões mais importantes está relacionada ao impacto das escolhas. Adão e Eva enfrentaram uma decisão que mudou o curso da humanidade. De maneira semelhante, nossas escolhas, por mais simples que pareçam, têm o potencial de trazer consequências significativas para nós e para aqueles ao nosso redor. Isso nos desafia a considerar como vivemos nossas vidas e se nossas ações estão alinhadas com os propósitos de Deus. A narrativa também nos lembra da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. A sentença de do pó vieste e ao pó retornarás, Gênesis 3:19, é um lembrete constante da brevidade da existência humana. No entanto, essa realidade não deve nos levar ao desespero, mas sim a refletir sobre o que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado. A vida é passageira, mas pode ser vivida com significado eterno quando direcionada por um propósito maior. Além disso, a história de Adão e Eva ressalta a graça de Deus, mesmo em meio à queda. Após o pecado, Deus providenciou vestes para cobrir sua nudez, um gesto que simboliza cuidado e provisão. Da mesma forma, em nossa jornada, Deus continua a oferecer sua graça, convidando-nos a buscar restauração e reconexão com Ele. Essa mensagem de esperança é um lembrete poderoso de que, apesar de nossos erros, nunca estamos fora do alcance do amor divino. Por fim, a narrativa nos desafia a reavaliar nossa caminhada espiritual. Assim como Adão e Eva enfrentaram as consequências de suas escolhas, somos chamados a refletir sobre nossa própria relação com Deus. Será que estamos vivendo de maneira que reflita a graça e o propósito divino? Ou estamos permitindo que as distrações e os erros nos afastem do plano de Deus? Essas perguntas nos convidam a uma transformação pessoal e a um compromisso renovado com a vida que Deus nos chamou a viver. A história de Adão e Eva, portanto, não é apenas um relato do passado. É um espelho que reflete nossa condição presente e nos inspira a olhar para o futuro com esperança e fé. Ela nos lembra que, mesmo em meio aos desafios e às consequências do pecado, há um plano maior em andamento. Um plano de redenção que transforma a tragédia da queda em uma oportunidade para a graça e a vida eterna. A história de Adão e Eva não é apenas um relato antigo, mas um convite vivo para uma jornada de fé. Suas vidas, escolhas e consequências nos mostram que Deus está sempre trabalhando para restaurar o que foi perdido e nos chamar de volta ao seu propósito. Assim como eles enfrentaram decisões que moldaram a história da humanidade, também somos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas e o impacto que elas têm na eternidade. Essa reflexão nos leva a um ponto crucial: como estamos vivendo o tempo que nos foi dado? Será que nossas ações refletem um propósito maior
ou estamos apenas marcando o tempo? A vida de Adão e Eva nos ensina que, mesmo diante de erros e quedas, sempre há uma oportunidade para buscar a graça de Deus e alinhar nossas vidas com o plano dele. Agora queremos ouvir de você o que essa história despertou no seu coração. Deixe o seu comentário abaixo, compartilhe suas dúvidas ou insights e vamos construir juntos uma discussão rica e edificante. Sua perspectiva pode ser exatamente o que alguém precisa para começar sua própria jornada de fé. Se você foi tocado por essa mensagem, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com amigos e familiares e se inscrever no canal para continuar explorando temas tão profundos como este. Ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e reflexões que preparamos para você. Cada passo nessa jornada nos leva mais perto de compreender o amor e o plano de Deus para nossas vidas. Que tal começar agora mesmo? Pegue sua Bíblia e leia Gênesis 3 novamente, refletindo sobre o que Deus está falando com você através dessa história. Temos certeza de que Ele tem algo especial reservado para você. Junte-se a nós nesta caminhada e permita que essas verdades transformem a sua vida.